cirurgiã, no auge da carreira, começa a tremer as mãos durante uma operação de alto risco. O que parecia ser o fim de tudo revelou uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Ada, de uma nova mulher, descobriu que seus tremores não eram uma maldição, era uma mensagem do seu corpo que precisava ser ouvida. Olá, sou Lucrécia Santana, especialista em constelação familiar há mais de 6 anos, ajudando pessoas a transformarem seus conflitos em propósito. E hoje vou revelar o que realmente acontece nos bastidores da transformação de Ada. Vocês acompanharam em Uma Nova Mulher como ela passou de cirurgiã renomada a uma profissional que perdeu tudo da noite para o dia. Mas o que ninguém sabia é que aqueles tremores nas mãos não era apenas um problema médico, era o início de uma jornada muito mais profunda. Imagine um cenário de centro cirúrgico, uma operação de alto risco e de repente, as mãos que sempre foram precisas começam a tremer. Um paciente famoso na mesa de cirurgia. Toda a equipe em choque. E Ada teve que enfrentar seu pior pesadelo. Mas foi justamente quando tudo parecia perdido que algo inesperado aconteceu. Uma amiga lutando contra o câncer apresentou a Ada um caminho que ela, como médica tradicional, jamais consideraria. E o mais interessante, o que aconteceu com Ada está diretamente ligada a algo que muitos de vocês podem estar vivendo agora mesmo, sem nem perceber. E é sobre tudo isso que vamos conversar hoje. O que muitos não perceberam é que os tremores nas mãos de Ada eram uma mensagem poderosa do seu corpo. Sabe quando você sente aquele nó na garganta antes de tomar uma decisão difícil? Ou aquela dor de estômago antes de confrontar uma situação? É exatamente assim que nosso corpo fala conosco. No caso de Ada, suas mãos, justamente um instrumento do seu poder como cirurgiã, começaram a tremer. E não era por acaso. Na família dela, ser médica não era apenas uma profissão, era uma missão, um legado, uma forma de honrar a sua avó e de buscar a própria cura. Ada carregava em suas mãos não apenas o bisturi, mas o peso de todas as expectativas familiares. Foi numa sessão profunda de constelação familiar com o constelador Zaman que uma verdade ainda mais impactante veio à luz. Seus tremores carregavam uma história ancestral que precisava ser vista e honrada. Ali revelou-se que sua tia-avó, vítima de violência durante a guerra, teve seu destino selada pelas tradições da época. Seu próprio pai, com as mãos trêmulas no gatilho, tomou uma decisão que marcaria gerações. Ele preferiu dar fim à vida da filha do que vê-la ser linchada pela comunidade. Os mesmos tremores que um dia manifestaram-se nas mãos daquele pai, agora se manifestaram nas mãos de Ada. O inconsciente familiar tem essa capacidade extraordinária de carregar memórias através das gerações, até que alguém esteja pronto para olhar e transformar essas histórias. Mas aqui está a parte mais impressionante. Esses sinais não eram uma punição, era um duplo chamado, tanto para honrar a memória da sua tia, avó, quanto para expandir sua própria visão de cura para além do bisturi. Era seu sistema familiar dizendo: existe um propósito maior esperando por você. Foi acompanhando a luta de uma amiga contra o câncer que Ada teve seu primeiro contato com a constelação familiar. Como médica, sua reação inicial foi exatamente o que você imaginaria: total ceticismo. Onde estão as evidências científicas? Ela se perguntava. Mas o que Ada testemunhou na transformação de sua amiga foi apenas o começo de uma jornada profunda.
Após perder sua posição como cirurgiã em Istambul, devido aos tremores e ver sua chance de pesquisa em Bruxelas escapar por entre os dedos, Ada se viu em um momento de completa vulnerabilidade. Foi nesse momento que ela começou a se aproximar mais do trabalho do constelador Zaman. Primeiro, como observadora curiosa. Depois, como representante nas constelações de outras pessoas. A cada sessão, Ada percebia algo extraordinário. Havia um mundo inteiro de conexões invisíveis governando nossas vidas, nossos comportamentos, nossas escolhas. Sob a mentoria de Zaman, ela mergulhou nos estudos das constelações familiares. A médica, que antes só acreditava no que podia ver e medir, começou a compreender que o que não vemos, nosso inconsciente familiar, é justamente o que determina o rumo de nossas vidas. Sua transformação foi tão profunda que durante uma consulta em Ayvalik, onde trabalhava agora, Ada fez algo impensável sobre seus padrões anteriores. Ao ver um paciente perdendo as esperanças, ela falou sobre o espaço de Zaman e o poder das constelações familiares. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade médica do hospital. A mesma Ada, que um dia foi celebrada como uma das melhores cirurgiãs de Istambul, agora era vista com desconfiança por recomendar uma abordagem que seus colegas consideravam sem fundamentação científica. Mas Ada já não era mais a mesma. Cada passo de sua jornada, a perda da carreira em Istambul, o sonho interrompido em Bruxelas, as sessões com Zaman, tudo a levou a uma compreensão mais profunda do que significa realmente curar. E agora chegamos ao ponto mais transformador da jornada de Ada, a descoberta de que não precisava escolher entre a medicina e seu novo chamado. O que parecia um conflito irreconciliável era, na verdade, um convite para uma integração profunda. Vejam só, através da constelação familiar, Ada descobriu que os tremores em suas mãos não eram apenas sobre a história da sua tia-avó, era também um chamado para expandir sua compreensão sobre cura. E aqui aconteceu algo extraordinário. Dias após a sessão de constelação, após honrar a história da sua tia-avó, os tremores nas mãos de Ada simplesmente cessaram. Essa cura física imediata mostrou algo poderoso. Quando reconhecemos e honramos nossas histórias ancestrais, nosso próprio corpo responde. O mesmo sistema familiar que a conduziu à medicina, agora a guiava para uma dimensão mais profunda de cuidado. O que aconteceu com Ada é um exemplo perfeito de como o nosso inconsciente trabalha. Ele não age para nos punir ou limitar, age para nos expandir. Quando Ada honrou a história da sua tia-avó, quando reconheceu aquela dor ancestral, algo extraordinário aconteceu. Ela começou a entender que podia ser tanto a médica quanto a consteladora, que podia unir a precisão da medicina com a profundidade da cura sistêmica. É como se o próprio destino estivesse dizendo: Ada, você não precisa abandonar quem você é para se tornar quem você está destinada a ser. Os tremores nas mãos, que parecia ser um obstáculo intransponível, era na verdade uma ponte para a sua verdadeira missão. E sua cura física foi a prova viva disso. E é aqui que está a beleza dessa integração. Ada não diminuiu sua identidade como médica, ela expandiu. Ela não negou sua formação científica, ela agregou uma nova dimensão de compreensão. O que antes era um conflito tornou-se uma sinergia poderosa entre diferentes formas de cura. Isso nos mostra algo precioso. Às vezes, o que parece ser um ou é na verdade um e. Não é medicina ou constelação, é medicina e constelação. Não é ciência ou ancestralidade, é ciência e
ancestralidade. É honrar o passado enquanto construímos o futuro. A história de Ada nos mostra algo profundamente transformador. Às vezes, aquilo que parece nos afastar do nosso caminho é exatamente o que nos conduz ao nosso verdadeiro propósito. Os tremores em suas mãos, que parecia ter destruído sua carreira, na verdade, a libertaram para uma missão maior. E o mais extraordinário, dias após reconhecer e honrar a história da sua tia-avó na constelação, os tremores simplesmente cessaram. Talvez você, assim como Ada, esteja sentindo-se que existe algo maior te chamando. Talvez seu corpo esteja tentando te dizer algo através de sintomas que a medicina tradicional não consegue explicar. Ou talvez você sinta que, apesar de todo o seu sucesso profissional, algo ainda está faltando. Um propósito mais profundo, uma missão maior. Se você se identificou com qualquer parte da história de Ada, se algo dentro de você ressoou com essa busca por um sentido maior, eu quero te fazer um convite especial. Venha vivenciar uma sessão de constelação familiar comigo. Não é por acaso que você chegou até aqui. Assim como Ada descobriu que seus tremores carregavam uma mensagem ancestral importante, você também pode descobrir que seus desafios atuais são portais para uma transformação profunda. Para agendar sua sessão é muito simples. Acesse o link na descrição desse vídeo, escolha o horário que melhor se adequa à sua agenda e prepare-se para o início da sua transformação. Lembre-se, assim como Ada descobriu, não existe coincidências. Se essa história tocou seu coração, se algo em você se moveu ao ouvir sobre essa jornada de transformação, confie nesse chamado. Às vezes, o que parece ser nosso desafio é, na verdade, nosso maior presente. Se você quiser conhecer mais sobre como a constelação familiar pode te ajudar a transformar desafios em propósito, me acompanhe no Instagram. Lá compartilho diariamente insights e histórias de transformação como a de Ada. Para agendar sua sessão ou saber mais sobre o meu trabalho, visite o meu site logo aqui embaixo. E antes de encerrar, quero deixar uma mensagem especial. Assim como Ada descobriu, às vezes precisamos confiar no chamado da alma, mesmo quando ele parece desafiar tudo que conhecemos. O que hoje pode parecer um obstáculo, amanhã pode se revelar como o portal para a sua verdadeira missão. Sou Lucrécia Santana e até o nosso próximo encontro. Um super beijo!